Olá! Nós somos os Amigos do Saber, e neste vídeo vamos falar sobre lógica. Mais especificamente, sobre formas de inferência válida e falácias, tais como afirmação do consequente, negação do consequente, falso dilema, petição de princípio, apelo à ignorância, boneco de palha, entre outros. Antes de mergulharmos nas formas de inferência válida, é importante compreender o que significa inferência válida. Uma inferência válida é um tipo de argumento em que, se todas as premissas forem verdadeiras, então a conclusão também será verdadeira. Em outras palavras, uma inferência válida garante que a conclusão segue logicamente as premissas. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor as formas de inferência válida. Uma forma de inferência válida muito comum é o modus ponens. Essa forma de inferência segue a estrutura se, P, então, Q, P, logo Q. Outra forma de inferência válida é o modus tollens. O modus tollens é uma ferramenta importante para a argumentação lógica, pois ajuda-nos a identificar relações de causa e efeito e a chegar a conclusões lógicas com base nessas relações. Ele permite-nos negar a consequência de uma implicação lógica e, assim, obter informações sobre a situação inicial. Outras formas de inferência válida são os silogismos. Um deles é o silogismo disjuntivo, que nos permite chegar a uma conclusão com base numa disjunção lógica. Se temos uma disjunção do tipo ou B e negamos a primeira opção, podemos concluir que a segunda opção, B, é verdadeira. O outro silogismo é o silogismo hipotético, e esta é outra forma de inferência válida que nos permite chegar a uma conclusão com base numa implicação lógica. Se temos duas proposições condicionais, se A, então B, e se B, então C, podemos concluir que, se a primeira condição for verdadeira, então a segunda condição também será verdadeira. A contraposição é uma forma de inferência válida que nos permite chegar a uma conclusão ao inverter e negar uma implicação lógica. Se temos uma implicação do tipo se P, então Q, podemos concluir que, se a negação da consequente for verdadeira, então a negação da antecedente também será verdadeira. A dupla negação é uma forma de inferência válida que nos permite eliminar uma dupla negação numa proposição. Se temos uma dupla negação numa proposição, podemos simplificá-la para a proposição original. Outras formas de inferência válidas são as leis de De Morgan. A primeira lei de De Morgan afirma que a negação de uma conjunção é equivalente à disjunção negada das proposições individuais. Em outras palavras, não A e B é o mesmo que não A ou não Q. A segunda lei de De Morgan afirma que a negação de uma disjunção é equivalente à conjunção negada das proposições individuais. Em outras palavras, não A ou B é o mesmo que não A e não B. No mundo da lógica e do raciocínio, é importante não apenas conhecer as formas de inferência válida, mas também estar ciente das falácias, que são erros de raciocínio. Hoje vamos explorar algumas falácias comuns, tanto formais quanto informais. Vamos começar. A falácia da afirmação da consequente ocorre quando alguém assume erradamente que, se a consequência de uma proposição é verdadeira, então a própria proposição é verdadeira. Essa falácia segue uma estrutura do tipo se P, então Q, portanto P. É uma falácia, pois a verdade da consequência não garante a verdade da proposição original. Outra falácia formal é a falácia da negação da antecedente. Esta ocorre quando alguém assume erradamente que, se a antecedente de uma implicação é falsa, então a própria implicação é falsa. Essa falácia segue uma estrutura do tipo se P, então Q. Não P, portanto não Q. É uma falácia, pois a falsidade da antecedente não implica necessariamente a falsidade da implicação. Agora vamos ver algumas falácias informais. A falácia do falso dilema ocorre quando alguém apresenta apenas duas opções como se fossem as únicas possíveis, ignorando outras alternativas viáveis. Essa falácia pressupõe uma escolha forçada entre duas opções quando, na realidade, existem mais opções disponíveis. Por exemplo, o cabelo de uma pessoa pode ter outra cor para além de ruivo ou loiro. A falácia da petição de princípio ocorre quando alguém assume como verdadeiro o que está tentando provar, ou seja, a conclusão é basicamente uma repetição das premissas, sem oferecer um novo argumento válido. Basicamente, isto é assim porque é assim. Outras três falácias informais são a falácia ad hominem, que ocorre quando alguém ataca a pessoa que faz um argumento em vez de refutar o próprio argumento. Em vez de abordar as ideias ou as evidências apresentadas, a pessoa desqualifica o argumentador, os seus traços pessoais, características ou motivações. Por exemplo, o teu argumento é mau porque tu és idiota e não percebes nada disto. A falácia do boneco de palha ocorre quando alguém distorce ou simplifica o argumento do oponente para torná-lo mais fraco ou fácil de refutar. A pessoa cria um boneco de palha que representa uma versão simplificada e distorcida do argumento original, para então refutar esse boneco de palha em vez do argumento real. O apelo à ignorância ocorre quando alguém argumenta que uma afirmação é verdadeira ou falsa com base na falta de evidências ou conhecimento em contrário.
A pessoa assume que algo é verdadeiro porque não pode ser provado como falso ou vice-versa. Por exemplo, as bruxas existem porque nunca se provou que não existem. Agora vamos falar sobre falácias indutivas. Primeiro, é importante saber que uma falácia indutiva é qualquer argumento indutivo que parece bom, mas não é. Dois exemplos de falácias indutivas são a generalização precipitada e a falácia da amostra não representativa. A falácia da generalização precipitada ocorre quando alguém faz uma afirmação generalizada com base num número insuficiente de exemplos ou casos observados. Essa falácia assume que uma característica observada em alguns casos se aplica a todos os casos, ignorando a possibilidade de variação e exceções. A falácia da amostra não representativa ocorre quando alguém faz uma generalização com base em uma amostra que não representa adequadamente a população em questão. A pessoa tira conclusões sobre um grupo inteiro com base em uma amostra que é tendenciosa, pequena ou não aleatória. O argumento por analogia ocorre quando se faz um paralelo entre duas situações ou casos semelhantes para inferir que devem ser tratados de maneira semelhante. É uma forma de raciocínio indutivo em que se assume que, se duas coisas são semelhantes em alguns aspectos, elas também devem ser semelhantes em outros. A falácia da falsa analogia ocorre quando se estabelece uma analogia entre duas situações que não são realmente comparáveis. É uma falácia porque a semelhança entre os casos apresentados não é suficientemente relevante ou significativa para fazer uma inferência válida. Os argumentos de autoridade são baseados na crença de que uma pessoa ou fonte com autoridade epistémica em determinado assunto tem conhecimento especializado e, portanto, as suas afirmações devem ser consideradas verdadeiras ou confiáveis. Também há uma falácia relacionada com os argumentos de autoridade que é o apelo falacioso à autoridade. Este ocorre quando se invoca uma autoridade num assunto irrelevante para validar uma afirmação. É uma falácia porque a autoridade invocada pode não ter conhecimento suficiente sobre o assunto específico em questão. Outra falácia é a falácia A.D. Populum. Esta ocorre quando se argumenta que algo é verdadeiro ou correto com base no facto de que a maioria das pessoas acredita nisso. É uma falácia porque a popularidade de uma crença não garante sua veracidade.